this whole Zeus thing, it got to him in the end, and it was also part of the reason why he's passed away, you know, because it got too much for him. He felt constant pressure to look good, look the part, be the character, and put pressure on his body, and this is what happens. This is what happens, I lost my brother. Droga, chest bra. Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje eu vou falar para vocês do Aziz, mais conhecido como Zez, o primeiro influenciador fitness fora da bolha do bodybuilding. Como ele viveu, como ele morreu, que esteroides ele utilizava, que legado ele deixou e por que até hoje, mesmo após mais de 10 anos de sua morte, ele continua sendo lembrado como um grande ícone. Se eu concordo com tudo que ele fez? Jamais. Mas eu reconheço a importância de Zez. Eu reconheço a importância do garoto no mundo do bodybuilding e no mundo fitness. Cola comigo, eu vou contar tudo para vocês. Let's go! Aziz Sharvashian. Não sei se pronunciei o nome dele da forma correta. Eu falo inglês e português, e não russo. Zez nasceu em março de 1989 em Moscou, Rússia, mas foi em 1993 que sua mãe, Marianne, e seu pai, Sergei, conseguiram fugir da falida União Soviética e começaram uma nova vida em Austrália. A mãe de Zez era uma cardiologista, o que é um tanto quanto irônico, não é mesmo? Já que Zez morreu de ataque cardíaco. Seu pai, Sergei, era um professor universitário e, com muito esforço, eles conseguiram dar uma boa vida aos garotos. Said, a.k.a. Chest Bra, e Aziz, a.k.a. Zez. Para quem não sabe, Zez era uma espécie de gênio. Ele era um dos melhores alunos do colégio e o melhor aluno da classe. Além disso, ele era capitão do time de xadrez. Realmente, o garoto era fera. Zez era um gamer e passava boa parte dos seus dias trancado em seu quarto jogando World of Warcraft, um game muito popular no início dos anos 2000 até hoje. Zez apanhava no colégio. Ele era o garoto mais magro da classe. Jogavam apagadores e giz nele o dia todo. Roubavam dinheiro de sua merenda. Faziam da vida dele um inferno. O irmão de Zez, Chest Bra, havia começado a treinar. Ele havia começado a praticar musculação. Zez ficou impressionado com o resultado de Chest Bra e decidiu que era hora de mudar. Mas Zez não tinha dinheiro para pagar a mensalidade da academia. Ele teve que fazer um sacrifício. Ele vendeu a sua conta de Warcraft, que valia cerca de $500. Com isso, conseguiu entrar em uma academia. Para que vocês tenham noção, uma academia nos Estados Unidos como a Gold's Gym custa $300 por ano. Ou seja, Zez, na época, provavelmente conseguiu cerca de 2 anos de academia vendendo sua conta de Warcraft. Zez não perdeu tempo e foi direto ao suco. Vamos falar dos ciclos de Zez e como ele se transformou para sempre. E como eram os ciclos do Zez? O que ele utilizou para conquistar um físico tão aesthetic? Como vocês sabem, eu sou contra o uso recreativo de esteroides anabolizantes. No entanto, eu pesquisei para trazer um conteúdo completo para vocês. No início, eu achei que essas informações podiam ser falsas, pois como esse cara descobriu que o Zez usava? Zez faleceu há mais de 10 anos. No entanto, o rapaz que produziu o conteúdo foi longe. Ele conseguiu screenshots, imagens antigas do fórum do bodybuilding.com, que na época bombavam. Não existiam redes sociais. Então, quem buscava informações sobre bodybuilding e o mundo fitness e queria, porventura, ciclar, pesquisava nesses fóruns. E ele conseguiu screenshots do próprio Zez. Vamos dar uma olhada no que Zez usava. Primeiro ciclo começou em julho de 2007, finalizou em setembro, mais ou menos 8 semanas. Compostos que ele utilizou, enantato de testosterona e um oral que ele desconhece. Essa informação eu não sei se é válida, mas em breve eu vou mostrar um screenshot do próprio Zez. Aqui a gente vê o Zez bem jovem, né? Bem magrinho ainda, a imagem extremamente ruim. Na época as câmeras não eram tão boas. E parece que aqui ele começou a usar o suco, não é mesmo? Back double biceps do Zez. E aí ele foi para um ciclo 2 que começou em novembro de 2007.
e acabou em fevereiro de 2008, o que é um erro, porque ele quase não deu intervalo, não é mesmo? Então, mas novamente, naquela época ninguém sabia o que estava fazendo, as informações eram muito picadas, e os gurus eram os bodybuilders, os caras que experimentavam em si mesmos, e aí postavam como você deveria fazer. Ninguém sabia de nada. Começou com D-Ball, que é um oral muito forte, testosterona e Deca no segundo ciclo. Um ciclo que eu considero muito pesado, mas cada um. Aqui. E aqui é um screenshot de um thread do bodybuilding.com, que era o fórum popular da época, que a pessoa escreveu post your stash, né? Como é que escreve isso em português? Era thread, era a trend, era o que era para fazer, né? Post your stash, edição adolescente. E ele postou aqui Deca mais test, né? Deca testosterona. Ele postou uma foto de uma Deca e um Sustanon, que é um tipo de testosterona. E aqui a gente vê que realmente é da conta do Zez, né? Que ele se inscreveu no fórum em 2005, Sydney, Austrália, 6.1, ele tinha mais ou menos 1,85, não é mesmo? E esse foi o ciclo dele. Que isso, rapaz? Já estava com certeza ganhando um pouco de massa, né? Já estava ficando mais aesthetic. A genética de Zez não era boa, mas ele se esforçou muito para conquistar o que conquistou. Obviamente, ele usou drogas. Eu não julgo o garoto. Eu não apoio, mas não julgo, porque o papel dele foi muito importante no mundo fitness. Ele lutava contra o bullying. Ele desejava que todos fossem sick cunts, caras maneiros, caras descolados. Ele acreditava no potencial de todos. E aqui o ciclo 3... começou em junho de 2008 e finalizou em setembro de 2008. Você percebe que o Zez não dava intervalos muito longos, o que pode ter prejudicado a saúde dele. Eu vou falar da morte dele mais pra frente, beleza? Mas lembrem-se, natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Sustanon e Trembolona. Parece que aqui ele conheceu a Trembolona, não é mesmo? Drogas, Zez. Trembolona é uma droga que você precisa se você quer ser só aesthetic? Não. Você precisa se você quiser ser um Mr. Olympia, beleza? E assim, esse ciclo a gente sabe que realmente o Zez fez porque foi encontrado um screenshot da época do fórum no bodybuilding.com, bodybuilding.com, que era o fórum mais popular de bodybuilding, fitness e todo mundo que queria ficar aesthetic da época. A liberdade de expressão nesse fórum era garantida. As pessoas postavam vídeos, dicas, esteroides anabolizantes como se não houvesse amanhã. Lembrando, não existiam redes sociais. O fórum era tudo para esses caras. E Zez falou aqui, I started my first trend sus. Eu comecei meu primeiro Trembolona Sustanon ciclo 8 semanas atrás. Isso foi em abril. E Ziz comentou isso 8 de agosto de 2008. Ou seja, ele já estava ciclando com Trembolona há 8 semanas, o que é muito complicado. Os bodybuilders que usam Trembolona, eles tentam ficar no máximo 6 semanas. Geralmente é utilizado no fim de uma prep, para dar aquele look mais denso, cheio de veias e muito robusto, porque essa droga é muito forte e prejudica muito a sua cabeça, beleza? Postado por Ziz, 8 de agosto de 2008, 10h26 da manhã. O tempo voa, não é mesmo? Por essa razão, aproveitem a vida de vocês. Aqui ele já estava com um look muito mais aesthetic. Ele e Chest Bra já haviam desenvolvido bons músculos. Eu respeito Ziz. Eu não apoio o uso de esteroides. Natural é o caminho. Mas Ziz sofreu bullying, não é mesmo? Ziz apanhava no colégio. O que ele queria era se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais confiante. E ele fez isso e, após fazer isso, ajudou inúmeros jovens a buscarem o melhor caminho, a se sentirem melhores e a acreditarem em si mesmos. Essa era a missão de Ziz. Não era ser um bodybuilder, era lutar contra o bullying, incentivar a todos buscarem a melhor versão de si mesmos. Se transformando. Assim, ele é grande? Não. Ele tem um look legal, um look que muita gente busca. Nem todo mundo quer se encher de drogas, nem todo mundo quer subir num palco do Mr. Olympia com 120 quilos. As pessoas só querem ter um físico maneiro, e isso Zez havia conquistado.
Vamos ver se tem mais ciclo. E aqui os resultados do quarto ciclo dele. Vamos dar uma olhada. Gostava de uma festa, não é, garota? Aqui ele tá bem seco. Novamente, é um shape que a maioria das pessoas almeja. E as mulheres também, não é mesmo? Ciclo 5. Sim, o jovem Zez gostou do suco e fazia inúmeros ciclos. Isso tira o mérito dele? De forma alguma, pelo menos ele era sincero. Vamos ver o resultado do ciclo 6. Aqui já está transformado. Denso. Muito bom o shape dele. Ciclo 7. E esse foi mais ou menos o auge de Aziz, mais conhecido como Zez. Veja. Sem dúvidas, um shape agradável, um shape que todo mundo quer. E aí, o que você acha do shape do Zez? Mas nem tudo eram flores, não é mesmo? A saúde mental de Zez estava afetada. Zez estava deprimido. O shape teve um preço alto para Zez. Confira esse trecho. He was too scared to walk by himself. He was too scared to go to shopping centers by himself. That's what you people don't understand. That he needed to bring 2 or 3 of his mates everywhere he went just because of the anxiety and the paranoia that he used to get from going out. What's wrong? No, tell me what's wrong. Talk to me. I'm here for you. You've got to have your protein shake. Nah, come on. What's the real reason? As lágrimas de Zez eram verdadeiras. Saúde mental é muito importante. Por essa razão, se você estiver se sentindo mal, se você precisar de ajuda, converse com seus amigos, converse com sua família. Muitas pessoas te amam. Muitas pessoas querem te fazer sorrir. Homens choram. Não tenha vergonha. Apesar de lidar com problemas psicológicos, como ansiedade e certa depressão, o jovem Aziz Shavershian, a.k.a. Ziz, continuava vivendo a vida e cumprindo a sua missão de vida, ajudar jovens, principalmente os jovens magros que sofriam bullying, a treinarem, a se tornarem pessoas melhores. Com isso, Ziz criou o movimento Aesthetic, que significa que são pessoas que não gostam tanto do bodybuilding, mas querem ter um físico maneiro para impressionar garotas, para serem bonitos, se divertirem e viverem a vida, para serem felizes. Shredded sick cunt, como Ziz diria, um cara seco, descolado. Cunt é uma palavra pejorativa de baixo calão, não vou traduzir aqui, mas ele falava isso. Shredded sick cunt, ou Are you admiring, bro? Admiring é uma abreviação de admiring, significa que a pessoa está admirando. Então ele perguntava muito para as pessoas, You admiring, son? Você está admirando, filho? Admirando meu shape. Zez estava mudando vidas e a fama estava cada vez maior. Zez decidiu que precisava de férias. Ele decidiu que ele precisava descansar e colocar a cabeça no lugar. Ele decidiu ir para a Tailândia, um país que muitas pessoas que ganham em dólar viajam. Zez decidiu ir para Pattaya, a mesma cidade do Dr. Tony Hilde, a mesma cidade que Lil Longevity faleceu. Essas são as últimas imagens que temos acesso de Zez, porque, pasmem, roubaram tudo que ele tinha no hotel. Laptop, câmera, eletrônicos, roupas. Zez, após a sua morte, foi saqueado. Vermes, que só fazem peso na terra, ousaram fazer isso com Zez, tirando a chance de sua família verem fotos inéditas.
Filmou um cachorrinho, rapaz. Até que um dia, Chest Bra, enquanto estava em casa, teve uma sensação ruim. Ligou para Aziz e falou: por favor, volte mais cedo. Já está na hora de você voltar da sua viagem. Aziz disse: eu vou ficar mais uns dias. E 2 dias depois, em agosto de 2011, a polícia bateu na porta de Chest Bra e disse: nós temos péssimas notícias, Chest Bra. Seu irmão Zez foi encontrado em uma sauna sem vida. Foi encontrado sem respirar. Seu irmão faleceu. E após a autópsia foi concluído que Zez tinha um problema genético raro em seu coração e ele podia morrer a qualquer momento. Especula-se, no entanto, que os esteroides e as drogas recreativas que Zez utilizava aceleraram esse problema e causaram a morte dele. Sua mãe diz que não tem nada a ver, que talvez isso pudesse ser evitado se eles tivessem diagnosticado Zez mais cedo. No entanto, o legado Zez vive. Todos que querem ser aesthetic, sem dúvidas, se inspiram no Zez. Ou se não se inspiram, respeitam ele. Se ele era perfeito, de forma alguma, ninguém é. Ele errou e viveu sua vida ao extremo. Descanse em paz, Zez. Obrigado pelo seu serviço como influenciador digital, o primeiro fora da bolha do bodybuilding. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal. Rodrigo Góes. Out.